Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos abordar um assunto de suma importância, cujo título é o perigo da não conversão. É um tema baseado no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 1. O livro de Oséias nos adverte sobre o perigo de se desviar da palavra de Deus e o seu conserto para com a humanidade. Na época de Oséias, assim como em todas as épocas, inclusive nos dias atuais, o povo escolhido por Deus continua em sua prática de todo tipo de maldade diante da face de Deus. Então isso é uma verdade. Em todos os tempos existiram pessoas escolhidas por Deus que perderam a salvação por se envolver com práticas que não são aceitas por nosso Senhor e Salvador. Na verdade, irmãos, o que está acontecendo em nossos dias é que a grande parte das pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador acham que pelo simples fato de ter aceito Jesus já é suficiente para a sua salvação. E por não serem muitas vezes bem instruídos por aqueles que têm essa missão, que são os pastores, os cristãos verdadeiros, né? Eles continuam a ter estreita relação com os incrédulos, com feiticeiros e todo tipo de pessoa que se encontra distanciado de Cristo Jesus. E essa presença dessas pessoas à sua volta influenciam diretamente a eles, que vão adotar seus costumes, confiando em todo tipo de crença, quando na verdade só existe um caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Naquela época, na época de Oséias, o povo de Israel se corrompeu pelo viver pecaminoso, escolhendo seus líderes sem a aprovação de Deus. Eles semearam ventos e colheram tempestades, pois semeou o vento da idolatria, do pecado. Muitos tratavam a palavra de Deus como uma coisa estranha, chamando dos profetas da época de loucos, insensatos. Se mostrava hostil a quem ele profetizasse contra o pecado e os advertisse contra o juízo vindouro, achando que a sua prosperidade adivinha dos ídolos. Como nós falamos, em nossos dias as coisas não são tão diferentes. Podemos comparar muitos crentes entre aspas, com um pão queimado de um lado e cru do outro. Você já deve ter visto essa situação, o pão queimado de um lado e cru do outro. São inúteis. Para nada servem. Assim é o crente. É inútil e para nada serve. Pois esse tipo de crente mantém estreitas relações com os incrédulos. Aqueles incrédulos estão à sua volta e adotam muitos de seus costumes, pois querem agradar a amizade do mundo
e a Deus ao mesmo tempo. Isso é impossível, irmãos. Pois a palavra nos diz claramente que quanto mais próximos nós estivermos do mundo, mais distantes nós vamos estar de Deus. Então quem é muito amigo do mundo está muito afastado de Deus também. Eu não quero dizer com isso, irmãos, que o crente não pode ter amizade com pessoas do mundo. Que não pode ter amigos do mundo. Que não possa ter contatos com essas pessoas do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Se o cristão não tiver contato com as pessoas do mundo, como é que ele vai evangelizar? Na verdade, eles não devem fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Nós fomos chamados a testemunhar aos perdidos, chamados para ajudá-los no que pudermos, mas jamais devemos fazer o que eles fazem com o intuito de agradá-los. Não. Existem crentes, irmãos, em nossos dias, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, não confiam em Deus e continuam procurando outros deuses. Muitos procuram a realização pessoal através de bens materiais, da sua profissão e dos prazeres do mundo. Muitos louvam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo rejeitam seus justos caminhos. Se apegam na palavra somente nos tópicos que lhes interessam ou trazem promessas de salvação. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se esquecem que a plenitude de vida só pode ser encontrada na vontade de Deus. Paulo nos exorta que no final dos tempos muitas igrejas escolherão pastores não qualificados, seguindo os justos padrões de Deus. Então, muitas igrejas, e hoje nós já podemos ver isso facilmente. É só olhar com atenção. A grande maioria dos pastores existentes não são qualificados segundo a palavra de Deus, e muito menos pelos padrões de Deus. É escrito em 2 Timóteos, capítulo 4, versículo 3. Uma coisa é certa, irmãos. Tais pastores professam ser cristão, mas a verdade não servem a Deus, pois fazem pregações de um evangelho distorcido e não conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. E os pastores que amam a sã doutrina não serão aceitos por muitas igrejas e amontoam para si doutores conforme suas próprias consciências, formulando doutrinas, práticas e novas verdades, partindo de experiências subjetivas do sucesso e de alvos que centralizam o homem não numa base sólida que é a Bíblia Sagrada.
Isso é muito comum em nossos dias. Isso é muito comum nas igrejas. Infelizmente, irmãos, hoje as pessoas querem um evangelho menos exigente. Procuram as bênçãos, mas recusam a palavra que exige arrependimento verdadeiro, necessidade de santidade e separação do mundo. Muitos cristãos em nossos dias raramente leem a Bíblia. E as más atitudes por falta de conhecimento no que lê é certo ou errado. Infelizmente, eles preferem a internet, livros que não trazem nenhuma verdade. Infelizmente, precisam de santidade, precisam de separação do mundo, precisam voltar para Cristo. Porque aquilo que eles estão fazendo nos dias atuais e em suas vidas produzem frutos malignos em suas próprias vidas. Muitas pessoas que estão na igreja acreditam em ídolos e o seu sucesso está na sua própria capacidade, esquecendo que todo mérito provém de Deus e da sua presença real em nossas vidas. Por isso, irmãos, nós somos exortados que, mesmo que venhamos a invocar a Deus, sim, mesmo que venhamos a invocar a Deus e alegar que o ouvimos, nossa adoração de nada servirá se ela estiver corrompida por um viver pecaminoso. Nossos lábios devem louvar a Deus e nosso coração jamais deve rejeitar seus justos caminhos. A volta de Cristo está próxima. Todas as coisas estão acontecendo. Todos os sinais estão aí. Então a volta de Cristo é iminente. A ideia de que Deus amará para sempre o ser humano, mesmo que ele viva na prática da iniquidade, não tem nenhum apoio na revelação bíblica. Deus é justo, ele é justiça. Ele não se deixa subornar. Ele não se deixa levar pelas aparências. Nós devemos lembrar que Deus não poupou o seu povo escolhido, o povo judeu. Que a grande maioria deles que saíram do Egito morreram no deserto. Então, portanto, ele não vai deixar de castigar o seu povo com aflições e calamidades. Se esse povo ingrato mostrar essa ingratidão realmente, uma ingratidão total, e rejeitar o seu amor, e não quiser aceitá-lo como Deus. Porque não existe em cima do muro, ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem meio termo. Ele porá a sua face contra nós. Ele retirará a sua presença e solicitude.
Ele reterá sua graça e força. E como consequência nós enfrentaremos seu juízo diretamente. O preço de rejeitar a Deus e seus justos padrões é alto, muito alto, pois resultará na morte eterna. Sabe, irmãos? As pessoas muitas vezes rejeitam a Deus, mesmo estando nas igrejas. Porque Deus nos dá a oportunidade de fazermos o bem. E se você fizer uma análise de consciência, quantas vezes você deixou de fazer algo para alguém? Algo que era importante para a pessoa e que nos aproximava de Deus. É preciso, irmãos, fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós mesmos e refletir o que Deus é realmente para nós, o que Ele representa para nós. Pois estar na sua presença, fazendo a sua vontade e sob o seu cuidado, é a maior bênção que podemos receber da vida. Existe bênção maior. Com certeza, Deus virá como águia em voo rasante contra todos que transgrediram o seu concerto e se rebelarem contra a sua lei e os seus justos caminhos. Uma coisa é certa, irmãos. Deus não quer que o homem pereça. Não, Ele não quer. Por isso Ele levantou profetas, Ele levantou pastores, pessoas para pregar o arrependimento. E por fim, Cristo Jesus nos deixou a responsabilidade de ser suas testemunhas. Então, é nossa responsabilidade. O desejo primordial de Deus é que entreguemos a sua mensagem a todos os que sofrem e são afastados. A sua mensagem é para todos. Se nós fizermos a nossa parte, Ele, com toda certeza, usará de misericórdia, perdoando todos aqueles que se arrependem e praticam a sua justiça, andando humildemente com o Senhor, seu Deus. Amém.